Hoje a gente vai falar sobre a transfusão de sangue e os seus dilemas éticos. Primeiramente, a ética significa o estudo da moral, a moral de uma determinada população em um determinado espaço de tempo, porque a moral pode mudar de acordo com o lugar e com o espaço de tempo. O médico Jean-Baptiste Denis, ele foi um médico do século XVII que pegou sangue de ovelha e colocou em um dos seus pacientes. Infelizmente, a ideia não deu certo. Hoje a gente sabe que precisa dos tipos sanguíneos. Na maioria das vezes ela serve para hipóxia tecidual, que é a falta de sangue em alguns tecidos. Aí você coloca sangue para repor a falta de oxigênio em alguns tecidos. Eu vou começar falando de um dilema ético que envolve a empresa Ambrosia nos Estados Unidos, que ela é uma startup criada no Vale do Silício, e a ideia dela é pegar sangue de pessoas jovens e colocar em idosos. Ela veio com a ideia de Paul Bert, que era um médico de antigamente, que ele pegou ele pegou dois ratos, um velho e um novo, e costurou eles. E com a troca de sangue entre eles, ele observou que o rato mais velho, com o tempo, tinha cicatrização mais rápida, e também ele conseguia acompanhar o rato mais jovem em alguns exercícios. Eles aprimoraram os estudos e viram que pode ser feito em humanos também. E eles pegaram e eles propõem a cura de diversas doenças, como as doenças do coração, diabetes e até Alzheimer. Aqui no Brasil, o dilema ético é sobre a venda, porque vender sangue aqui no Brasil é proibido de acordo com a Lei 10.205. É proibido porque antigamente, quando era liberado, observou-se que muitas pessoas mentiam para poder doar sangue. Que a pessoa não pode, só que se pagarem, ela vai mentir. Como hoje é liberado, só que se você for observar, é liberado, só que muita gente ainda mente. Imagina se pagassem por isso. Por isso que aqui no Brasil é proibido. E agora eu vou passar para outro dilema ético, que é o testemunha de Jeová. Os testemunhas de Jeová não podem doar sangue, porque de acordo com a crença deles, em Gênesis e Levítico, está escrito que o sangue está na carne e está na alma. Por isso eles evitam a ingestão de sangue, tanto pela via oral quanto pela veia. Essa ideia deles também se baseia que está escrito em Marcos que você amará a Deus de toda a tua alma. E de acordo com eles, se você não tem todo o teu sangue e a alma está no sangue, você não tem toda a sua alma. E se eles desobedecerem essa regra, vai ter uma reunião com 3 ou pastores ou anciãos da religião deles, analisando o caso e vendo qual que é o julgamento nesse caso. A punição pode ir desde não deixar ele falar em alguma das reuniões que eles têm semanalmente, ou até a excomunhão dele. E no caso da excomunhão, os integrantes dessa comunidade vão ter que cortar laço com eles. E vai ser indicado para a família dele evitar o contato com ele ao máximo, incluindo o seu cônjuge e os seus filhos. Por isso que eles evitam ao máximo a transfusão de sangue. Em último caso, eles não aceitam, aliás. Quem vai ter que fazer isso é o médico e o enfermeiro. E eles vão ter que fazer isso porque, nesse caso, a gente tem uma colisão de direitos fundamentais. A gente tem de um lado a vida e a dignidade, e do outro a gente tem a liberdade religiosa e a sua livre manifestação. Aí a gente tem que ver qual lado pesa mais essa balança. E de acordo com o entendimento jurídico atual, nenhum direito é absoluto. Já foi julgado algumas vezes, e o direito termina onde começa o outro direito. Ele tem a sua limitação ali. De acordo com a Carta Magna brasileira, a vida é o nosso maior bem. Então não interessa qual o outro lado da balança da justiça está pesando, porque nesse caso o benefício maior é a vida. Então não importa se a gente está tirando
a liberdade religiosa dele ou sua livre manifestação. O que importa é a vida dele. Eu não estou falando que eu concordo com isso ou discordo. Estou falando o que toda a justiça brasileira acredita até o momento. Eu peguei alguns casos que aconteceram de testemunhas de Jeová que se recusaram a doar sangue. O primeiro é dos pais de uma criança que foi em 1993, que se juntaram com um amigo deles que era médico e não queriam a transfusão de sangue. No caso, o médico era amigo deles e o médico impediu outros médicos também de fazerem essa transfusão. No final das contas, os 3 foram julgados como crime doloso, quando há intenção de matar, e os 3 foram liberados, porém o médico ainda está sendo acusado, porque o médico ele pode perder o CRM dele. O outro caso é de uma avó de uma guria de 15 anos que estava grávida. A filha dessa menina tinha que receber transfusão de sangue. Como essa menina era menor de idade, a avó dela tinha que decidir e a avó dela se recusou. A menina morreu alguns dias depois e a garota de 15 anos estava tentando convencer a avó dela a aceitar a doação fazia alguns dias e a avó se recusou e a criança acabou morrendo. E na Austrália teve uma grávida que se recusou a doar sangue, e como na Austrália é aceito isso, a pessoa que escolhe se vai receber ou não, diferente que no Brasil, que aqui no Brasil não importa se você aceitar ou não. Se você tiver com risco de morte iminente, você vai ter que doar o sangue. Aliás, receber a transfusão de sangue. E outro caso semelhante a essa da Austrália aconteceu no Espírito Santo, que durante o parto a mãe não queria aceitar a transfusão de sangue, porque teve complicações no caso e o médico pediu e a mãe não aceitou. Então o juiz pediu para a polícia militar ir lá no hospital e fazer essa mãe aceitar a transfusão de sangue. No caso, não precisou ter agressão física ou uso da força. A polícia militar chegou e ela já aceitou. Ela falou, não, tudo bem, pode transferir então, porque a gente aqui tamo junto, né, parceiro? E esses são os dilemas éticos que eu queria falar sobre a transfusão de sangue. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder os comentários e tentar esclarecer ao máximo sobre transfusão de sangue aqui no Brasil, beleza? Obrigado, gente.